Live da empresa Incentive com o título Formação Empreendedora para Artistas Módulo 1, com as profissionais Thaís Nicolau, Pietra Vaz e Gisele Bueno. Ao lado direito passa um slide. Na fala de Gisele, no minuto 30:44, ela menciona os quinais. São eles: 9493-6/00, 8592-9/99, 8599-6/99, 9002-7/01, 5911-1/99. Quem ajuda o país a crescer também pode escolher para onde vão os impostos. Para quem busca novas opções de investimento em projetos de impacto social. Ou para quem precisa somar forças para viabilizar um projeto. Existe um lugar que reúne conhecimento, tecnologia e pessoas para criar a jornada de quem escolheu incentivar. Bem-vindos a Incentive, um ecossistema digital que conecta empresas e proponentes no mesmo lugar. Para proponentes, realização. Para empresas, novas oportunidades. Agora em nova plataforma, mais dinâmica e completa. Faça como centenas de empresas e proponentes. Ajude a mudar vidas através das leis de incentivo. Incentive, conexão de forças que mudam vidas. Uma mulher branca com cabelo longo, preto e liso é vista dos ombros para cima. Lê-se Thaís Nicolau, Incentive. Olá, boa noite a todos e a todas que estão aqui com a gente. Eu sou a Thaís Nicolau, uma das fundadoras aqui da Incentive. É um grande prazer estar aqui com vocês para poder abrir essa sequência de atividades que fecha aí a execução do projeto Artistas de Impacto. Lê-se Artistas de Impacto. O projeto Artistas de Impacto vem sendo realizado durante todo o ano de 2023 e esteve presente em diversas cidades, em 6 cidades do país como um todo, em todas as regiões do país. A gente realizou 18 intervenções culturais de música, audiovisual e teatro, com uma exposição online também com 6 artistas que foram selecionados e até painéis temáticos que trouxeram a temática de ODSs para uma discussão também no formato online. E hoje, como comentei rapidamente, a gente entra nessa próxima entrega aqui do projeto, que é a formação empreendedora para artistas em 3 módulos, que a gente já vai falar um pouquinho mais nos detalhes aqui, o que vocês esperam para hoje. No slide, o logo dos patrocinadores do projeto. O projeto Artistas de Impacto é um projeto que é 100% viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e recebe o patrocínio da Nubank. Tem a parceria super importante durante toda a realização, a idealização do projeto do Impact Hub, e tem a realização aí feita pela Incentive e Sintonize, que vocês estão aqui já apreciando todas essas entregas durante esse ano como um todo. Aqui hoje a gente começa então a formação empreendedora para artistas, que é essa entrega de ações que é dividida em 3 módulos, né? Então temos o módulo que começa hoje. Pode passar aí, por favor. Um módulo que a gente tem hoje sobre captação de recursos incentivados, que vamos discutir mais a fundo sobre essa temática, e tem um complemento dessa questão dos recursos financeiros numa discussão de gestão financeira que vocês vão ter a oportunidade de participar amanhã no módulo 2 e, na sequência, no dia 7, a discussão sobre marketing digital e comunicação. Pode passar, por favor. Então, o nosso módulo 1, sobre captação de recursos incentivados, nós temos o grande privilégio aqui, o prazer de ter 2 convidadas super especiais aqui com vocês para falar sobre esse tema. E a primeira delas é a Pietra Vaz. A Pietra é analista aqui na Incentive, analista de legislação na Incentive, mestra em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Direito Digital pela Universidade do Estado de Rio de Janeiro e pesquisadora de Comunicação, Democracia e Diversidade no IEA da USP, além de muitas coisas, né, Pietra? Então, muito prazer em tê-la aqui, muito obrigada pela participação. Vai ser uma honra a todos e todas que estão aqui com a gente para ter você aqui compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente, conhecer um pouquinho mais das técnicas sobre essa temática. Pietra surge no quadrado abaixo de Thaís. Muito obrigada, Thaís. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui para esse evento super especial sobre esse tema tão importante, né, para a cultura no Brasil. Eu vou começar dando um panorama geral sobre leis de incentivo e suas principais características. Então, para quem não sabe, inclusive, como a Thaís falou,
todo esse evento, né, o Artistas de Impacto, é fruto de iniciativa financiada por meio de lei de incentivo, mas como é que isso acontece? Como é que uma ideia sai do papel e vira realidade para a gente estar nesse evento como esse hoje? Então, uma lei de incentivo, ela nada mais é do que um mecanismo previsto legalmente que permite a realização de projetos sociais, culturais, tecnológicos, esportivos e de saúde, etc., a partir de renúncia fiscal. Então, é uma gama super ampla de possibilidades de projetos a partir das leis de incentivo. Na prática, o poder público abre mão de uma parte dos recursos que ele receberia como impostos para incentivar a execução dessas iniciativas pelos entes privados, em benefício da sociedade sempre. Então, explicando melhor, né? Aqui a gente tem duas definições super importantes para as leis de incentivo, que são os sujeitos que estão envolvidos em qualquer relação que é construída por meio dessas leis. Primeiro nós temos o proponente, que é o artista, o agente cultural, enfim, basicamente a pessoa física ou jurídica que propõe um projeto em lei de incentivo. E temos o patrocinador, que é quem disponibiliza o recurso, é a pessoa física ou jurídica que financia o projeto por meio do direcionamento de impostos. E na relação que é construída entre essas duas partes, proponente e patrocinador, a gente tem 3 pilares que toda lei de incentivo tem em comum: o recurso incentivado, a participação da esfera pública e a prestação de contas. Então, vamos lá entender cada um desses pilares. O primeiro é o recurso, que quando a gente pensa em recurso, muitas vezes, a gente pensa em patrocínio, a gente pensa em recurso direto. O recurso direto, ele é aquele que é destinado a projetos a partir da doação ou patrocínio direto do financiador. O recurso sai do bolso dele. Esse tipo de recurso não exige aprovação do projeto em lei de incentivo fiscal, mas pode ser distribuído por meio de editais ou outros formatos de seleção de projetos. Já o recurso incentivado, ele é destinado para projetos por meio da renúncia fiscal, ou seja, o contribuinte dos impostos, né, pessoa física ou jurídica, desde que seja pagadora daquele imposto determinado, utiliza parte do imposto que seria pago ao governo para apoiar o projeto, depois que é feita, né, a devida aprovação por meio do órgão governamental competente para fazer a gestão daquela lei de incentivo. Com isso, esse financiador recebe um desconto no imposto equivalente àquele valor utilizado para utilizar o projeto. Então, o recurso das leis de incentivo é o recurso incentivado, não o recurso direto. Dando sequência, com relação às esferas públicas, a gente tem na esfera federal, os financiadores podem utilizar o imposto de renda para financiar os projetos. Já na esfera estadual, pessoas jurídicas contribuintes do ICMS podem utilizar as leis de incentivo. E no caso da esfera municipal, é permitido o uso de ISS ou do IPTU em lei de incentivo fiscal. Ou seja, cada esfera possibilita o uso do imposto de sua competência. Então, essa é a origem dos recursos incentivados, e eles correspondem às esferas. Então, por exemplo, na esfera federal, é possível financiar projetos federais, de qualquer lugar da Federação do Brasil. Na esfera estadual, é preciso que o patrocinador financie um proponente que seja do mesmo estado dele. E na esfera municipal, é preciso que o patrocinador e o proponente sejam do mesmo município. E, por fim, a gente tem a prestação de contas, que é o nosso terceiro pilar, que é uma obrigação financeira prestada pelo proponente ao órgão governamental competente, responsável pela gestão da lei de incentivo. Na prestação, são registradas todas as transações feitas pelo proponente na execução do projeto. É uma forma concreta da gente demonstrar ganhos e gastos feitos durante a execução do projeto, e que o proponente fez, né, demonstrar que o proponente fez o uso correto, íntegro daquele recurso incentivado, que, afinal de contas, é uma verba que deixa de ir para os cofres públicos e vai para o projeto. Bom, apesar de todas as leis terem esses pontos em comum, é importante frisar que cada lei é uma lei. E o que isso significa? Significa que
Cada lei de incentivo possui um fluxo próprio de recebimento e aprovação dos projetos. E os projetos aprovados em lei de incentivo, a propósito, eles não recebem essa verba automaticamente. Isto é, a aprovação de determinado projeto em lei de incentivo não garante que o projeto receberá o recurso. Na maioria dos casos, as leis de incentivo aprovam projetos dando autorização para o proponente buscar o patrocínio de empresas e pessoas físicas, quando aplicável, dispostas a apoiar a iniciativa. Então, esse é o trabalho de captação e é uma das muitas soluções que a Incentive proporciona. Aqui a gente tem um fluxo, acho que está meio pequenininho, mas é só dar o zoom aí, pessoal. A gente tem um fluxo que demonstra, bem resumidamente, esse funcionamento partindo da ideia que a gente desenvolve um projeto, a gente realiza o enquadramento, e faz a inscrição do projeto em uma lei de incentivo. Daí o órgão governamental competente vai realizar a análise do projeto e vai dar a aprovação dele. Uma vez feita essa aprovação, é autorizado que o projeto realize a captação de recursos. E, a partir disso, o proponente capta recursos com pessoas e empresas aptas a patrocinar via lei de incentivo. Uma vez captado o mínimo necessário para a execução do projeto, essa execução já começa a acontecer. Aí o projeto ocorre, como esse que está ocorrendo agora. Aquela ideia lá no início vira realidade e nós temos a prestação de contas, etapa necessária. E uma vez aprovada a prestação de contas, a gente tem o encerramento do projeto. Com isso, a gente volta lá para o começo, com ideias novas, propostas novas, e a gente começa esse fluxo novamente, quantas vezes a gente quiser. Uma coisa bacana sobre esse fluxo é que esse formato faz com que os projetos enviados para aprovação em lei de incentivo não concorram entre si no momento da análise. Ou seja, todos os projetos são enviados de acordo com a legislação, eles vão ser analisados, vão ser aprovados e vão receber autorização para captação de recursos. Aí, essa é a diferença para os editais de recurso direto, porque no recurso direto, a concorrência entre os projetos acontece já no momento de seleção, porque o recurso disponibilizado, ele é limitado, ele é finito, então ele contempla apenas os mais bem avaliados. No caso da lei de incentivo, não. Qualquer projeto que se enquadrar no que a lei exige vai ser aprovado. E a concorrência vai ser no momento da captação de recursos, que é quando os proponentes precisam apresentar e convencer as pessoas e empresas a patrocinar suas ideias. Mas isso não é motivo para a gente ficar assustado, porque, na verdade, a gente tem um oceano azul de possibilidades de exploração do mercado de lei de incentivo aqui no Brasil. Tem financiamento para todo o projeto. Agora nós vamos conhecer as leis que exigem de fato, as principais leis de incentivo no Brasil, e a gente dá destaque para as leis federais de incentivo, porque elas oferecem uma grande abrangência geográfica, costumam ser mais conhecidas também, né? Elas utilizam o imposto de renda, que é o imposto federal, e com elas o patrocinador tem um potencial de renúncia de até 10% do imposto devido, contando com as leis cumuladas. As possibilidades são muitas dentro do universo da lei de incentivo, como a gente viu, que sempre buscam resolver dores sociais nas áreas de cultura, educação, inclusão social de pessoas com deficiência, melhoridade, esportes e saúde oncológica. Então, nosso foco aqui é cultura. Mas a gente vai passar rapidamente por todas elas, até porque uma coisa muito importante, uma dica: projetos culturais podem ser aceitos em quase todas essas leis, desde que a gente faça uma narrativa congruente com o propósito daquela lei. Por exemplo, em fundos que buscam financiar projetos para idosos ou para crianças e adolescentes, a gente tem projetos culturais como uma das muitas possibilidades de projetos de inclusão e desenvolvimento específico para crianças e adolescentes ou para idosos. Então, essas possibilidades podem ser exploradas. Bom, seguindo, a primeira lei de incentivo federal e a mais emblemática é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como PRONAC, ou Lei Rouanet. Ela tem como eixos temáticos
atividades super amplas, que vai de artes cênicas, de artes visuais, música, audiovisual, museu e memória, humanidades, que engloba atividades como a literatura, e até mesmo patrimônio cultural, material ou imaterial, que inclui ações de restauração e preservação arquitetônica, por exemplo. O sistema para submissão de projetos é o SALIC. A consulta de projetos aprovados é feito pelo Versalic, é tudo feito digitalmente, bem fácil. E os prazos para submissão de projetos vai de 1º de fevereiro a 30 de novembro todo ano. Dando sequência, a gente tem aqui quem pode ser proponente nessa lei Rouanet. É uma lei super democrática, então pode ser pessoas físicas ou jurídicas com ou sem fins lucrativos. Pode ter todo tipo de proponente nessa lei. Só que as pessoas jurídicas devem apresentar atividade cultural em seu estatuto ou contrato social, mesmo que não seja o objeto principal de atuação daquela instituição. E não é exigido tempo mínimo de existência do CNPJ, no caso de pessoas jurídicas. Mas, dependendo do tipo de projeto inscrito, o proponente deverá apresentar um CNAE específico daquela atividade no seu CNPJ. A gente vai falar disso melhor mais para frente, mas só para ter uma ideia, se a gente quer propor um projeto de ópera, por exemplo, a gente tem que ter um CNAE compatível com a atividade de ópera. Se a gente quer uma atividade de literatura, tem que ter um CNAE compatível com a atividade de literatura. Dando sequência, a gente passa para a Lei Federal do Esporte. É uma lei que, a princípio, pode não ter tanto a ver com cultura, mas a gente tem bastante afinidade entre cultura e esporte aqui no Brasil, e um dos principais exemplos disso é a capoeira, que, dependendo, pode ser um projeto cultural ou um projeto de esporte. Sempre depende da forma como ele é construído. Então, vale a pena a gente mencionar ele aqui rapidinho. A gente tem como categorias na lei do esporte: educação, participação e rendimento. Rendimento é aquele esporte que busca performance e não apenas socialização. E os prazos para submissão de projetos são 1º de fevereiro a 15 de setembro, todo ano. O sistema para submissão de projetos é feito por meio do próprio sistema da lei do esporte, e a consulta de projetos aprovados é feita no site da lei. Então, é tudo digital também, bem simples, bem intuitivo. No slide, podem ser proponentes. Para ser proponente, apenas pessoas jurídicas de direito público ou privado, sem fins lucrativos, com natureza esportiva. É preciso ter constituição e funcionamento há no mínimo 1 ano, comprovação de capacidade técnica operativa e regularidade fiscal e tributária. Ou seja, você tem que estar em dia com suas contas e você tem que demonstrar que você é capaz de realizar tecnicamente aquele projeto que você está propondo. Uma lei mais recente também, inclui instituições de ensino fundamental, médio e superior, desde que sem fins lucrativos, como proponentes. E aqui a gente tem uma thumb de um vídeo que está lá no canal da Incentive, em que a gente falou mais detalhadamente sobre a Lei Geral do Esporte e a Lei Federal do Incentivo do Esporte. Quem tiver interesse pode ir lá conferir, que está bem interessante o vídeo, com bastante informação, bastante detalhe. Em seguida, a gente tem a lei, os fundos. Os fundos, eles estão entre as leis federais de incentivo porque eles utilizam o imposto federal, o imposto de renda, para sua manutenção. Eles são gerenciados pelos estados e municípios por meio de conselhos de defesa de direitos. Então, o fundo federal, o fundo estadual da criança e adolescente é gerido pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente, por exemplo. Eles funcionam como uma fonte de recursos para financiar as ações dos conselhos e das suas instituições que são cadastradas junto ao conselho. Nem todos os estados e municípios possuem conselhos e fundos ativos, mas a maioria possui. A distribuição de recursos dos fundos pode ser feita de diferentes formas, e uma delas é a chancela de projetos. Então, quando as iniciativas têm autorização para captar recursos do imposto de renda, ou quando as empresas podem escolher para qual projeto eles querem direcionar o recurso. Dando sequência, a gente tem aí exemplos,
de o que pode ser feito junto aos fundos da criança, da infância e da adolescência. Então, a gente tem esporte, saúde, educação, cultura, inclusão social e capacitação. São N possibilidades de explorar o fundo da infância e do adolescente. E no caso do fundo da pessoa idosa, a gente tem saúde, educação, cultura, esporte, inclusão social, capacitação, plataformas tecnológicas para inclusão digital, reformas de espaços de convivência. São várias possibilidades de utilização dos recursos dos fundos para atender melhor esses públicos. Quem pode ser proponente em fundos, né, para a infância e adolescência e do idoso? Pode ser instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos. Tem que possuir inscrição do CNPJ há pelo menos 1 ano para os fundos municipais, 2 anos para os fundos estaduais e 3 para os fundos nacionais. Pelo menos 1 ano de experiência prévia com atividades similares ao projeto proposto e com o público proposto também. Então, se eu estou propondo para pessoas idosas, eu tenho que ter atividade com pessoas idosas. Tem que ter a documentação em dia, como ato constitutivo e em outras. Está em regularidade fiscal e tributária também, está com certidões negativas em dia. Tem que ser credenciada no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do respectivo público, então, no caso da criança ou do adolescente, ou no caso do idoso, e cumprir qualquer outro pré-requisito que seja exigido pelo conselho específico do seu município, do seu estado. Lê-se Leis Federais, PRONAS e PRONON. Dando sequência, e já quase acabando, pessoal, a gente tem aqui também os programas nacionais de saúde. Então, a gente tem o PRONAS e o PRONON. PRONAS significa Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. E o PRONON é o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica. Eles são programas vigentes até 2026 e eles funcionam como lei de incentivo para projetos que buscam inclusão ou desenvolvimento de pessoas com deficiência ou pessoas que demandam atenção oncológica, ou capacitação de pessoas que trabalham com pessoas com deficiência ou que necessitam de atenção oncológica. Dando sequência, a gente tem que pode ser proponente instituições de direito privado sem fins lucrativos, como associações ou fundações que se dediquem às ações abarcadas por cada programa. É preciso possuir certificação como entidade beneficente de assistência social, qualificadas como organizações sociais ou como OCIP, Organização Social da Sociedade Civil de Interesse Público. É preciso ter um credenciamento junto ao Ministério da Saúde, dentro do prazo estabelecido pelo próprio Ministério. Em 2023, esse prazo foi de 1º de junho até 31 de julho. É uma janelinha bem rápida ali no meio do ano. Uma vez deferido pelo Ministério, o credenciamento ele não vai precisar ser renovado. Então, é só ir enviando projetos anualmente para eles irem acontecendo. Por fim, pessoal, a gente tem aqui leis municipais e estaduais de incentivo. Então, além da Lei Rouanet na esfera federal, a gente tem alguns estados e municípios que também possuem leis de incentivo à cultura em funcionamento. As leis estaduais, elas possibilitam a destinação de até 20% do ICMS por empresas tributadas nos respectivos estados, enquanto as leis municipais permitem a destinação de 20% a 50% do ISS e ou do IPTU para empresas instaladas no respectivo município. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande de oportunidades para a gente explorar nas leis de incentivo fiscal, especialmente nas leis de incentivo à cultura. Basta dar uma pesquisada, ver se seu município tem, ver se seu estado tem lei de incentivo ativa, e vem com a gente para a gente construir, tirar projetos do papel. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Gisele Bueno. Ela é graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, é coordenadora de inovação social na Incentive, e ela é especialista na captação de recursos via lei de incentivo fiscal, além de desenvolver projetos por meio da metodologia Project DePro e teoria da mudança. Com vocês, Gisele. Gisele surge no quadrado abaixo de Pietra. Muito obrigada. Obrigada, Pietra. Boa noite, pessoal. A tela de Pietra é fechada.
Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Todo mundo me ouve bem? Pedi para a equipe me dar um ok aqui no chat privado. Deu uma travadinha aqui na Petra no final. Só para confirmar se está todo mundo me ouvindo. Maravilha, obrigada. Bom, eu vou falar um pouquinho mais hoje com vocês sobre a Lei Rouanet, que é o nosso foco principal, né, na apresentação de hoje. A gente está aqui com um público majoritariamente formado por pessoas que vêm da área da cultura, justamente porque o projeto Artistas em Impacto dialoga com esse público, né? E antes de começar o nosso conteúdo sobre o Rouanet, quero fazer alguns lembretezinhos para vocês. No final da nossa live de hoje, da nossa aula, a gente vai ter um espaço só para dúvidas, então podem mandando as dúvidas de vocês aqui nos comentários, que a gente vai responder todas as que for possível, né? Der tempo de responder no final do nosso encontro. E vocês também vão receber no final do encontro o link para solicitar o certificado. Então, quem ficar aí durante o encontro vai ganhar esse link para fazer a solicitação do certificado, tá? Porque o pessoal está perguntando aqui. Então, esses eram os recadinhos paroquiais. E aí, entrando um pouco, então, nesse nosso conteúdo, né? A Petra já fez uma introdução de todas as leis federais de incentivo, e eu vou entrar um pouquinho mais na Rouanet. Pode passar, por favor. Como a Petra trouxe, né, uma introdução, a Lei Rouanet, e quem vai começar a trabalhar com essa lei, ou que já trabalha, quem já trabalha já sabe disso, precisa estar inteirado da legislação que rege esse mecanismo de incentivo. Então, quem vai trabalhar com a Lei Rouanet precisa conhecer a lei, o decreto e a instrução normativa vigente. O que está projetado aí na tela para vocês está citando a instrução normativa vigente, que é a primeira de 2023. No entanto, o Ministério da Cultura já sinalizou que agora, em janeiro de 2024, vai sair uma nova instrução normativa. Como o período de envio de projetos foi até 30 de novembro e agora vai reabrir no dia 1º de fevereiro, quem for enviar projetos no dia 1º de fevereiro já vai ter essa nova instrução normativa em vigência, tá? Então, vocês vão precisar estar estudando essa nova instrução normativa. E vocês sabem, devem saber, que a instrução normativa ela está ligada, ela traz o funcionamento dessa lei, desse decreto, né? Então, ela é um complemento, ela é a forma prática de aplicação da legislação. Pode passar, por favor. E aí, a Pietra trouxe aí um conteúdo bem bacana para vocês e quem pode ser proponente na Rouanet, né? Então, a gente viu que a Rouanet, assim como quase todas as leis de incentivo à cultura, todas as com as quais eu já trabalhei, costumam ser leis de incentivo bastante democráticas, a gente chama assim. Por quê? Porque tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica pode ser proponente. A gente viu ali que tem o pessoal perguntando se MEI pode ser proponente. Pode sim, na Rouanet é possível. E além disso, além de permitir pessoa física e jurídica, a pessoa jurídica pode ser com ou sem fins lucrativos no caso da Rouanet, o que não é tão comum em outras leis, como do esporte, fundos da infância e adolescência. A Rouanet ela permite com ou sem fins lucrativos. O que a Rouanet exige, além dos requisitos que a Pi citou, né? Tem que ter finalidade cultural no estatuto, caso seja sem fins lucrativos, ou no contrato social, né? Se for com fins lucrativos. E a instituição, ela tem, em caso, né, de empresa, de instituição, PJ, ela tem que ter um KNAI específico para aquele tipo de projeto que ela vai propor. E isso a gente só sabe se tem ou não na hora que a gente define o que é o nosso projeto. E aí a gente traz aqui para vocês uma informação bem bacana que a gente chama de KNAI Coringa. O KNAI é um código, né, que vai ali no CNPJ da instituição que quer ser proponente na Rouanet. E esse código, ele representa as atividades que essa instituição realiza, certo? E aí a gente separou aqui para vocês esses KNAIs que estão mostrando aí na tela, que são o que a gente chama de KNAIs Coringa. O que é isso? São os KNAIs mais comuns para os diferentes tipos de projeto na Lei Rouanet. Não significa que se você tiver esses KNAIs, você pode propor qualquer projeto na Rouanet. Mas se você tiver esses KNAIs aqui, você pode propor a grande maioria dos diferentes tipos de projeto da Rouanet. Um ou outro que precisa de um KNAI diferente específico. E a gente traz essa informação para vocês porque a gente sabe que alterar KNAI, mexer no estatuto, no CNPJ, enfim, né? É uma coisa que demanda energia, demanda tempo, demanda planejamento. Então, quem quiser ser proponente aí da Rouanet no início do próximo ano, já pode ir começando a pensar na inserção
desses códigos, desses KNAIs no seu CNPJ, para quem for pessoa jurídica. Quem for pessoa física não vai ter essa preocupação, né? E é importante citar também, vocês devem estar pensando assim, poxa, mas se pessoa física não tem essa preocupação de KNAI, é muito mais fácil ser proponente pessoa física, certo? No entanto, uma informação bem importante que a gente traz para vocês é que algumas empresas patrocinadoras de projeto incentivado não patrocinam, tem como uma política, tá? Não patrocinar projeto de pessoa física. Então, ter um projeto inscrito num CNPJ pode abrir portas no momento de captar recurso, tá? E a gente traz essa informação também como algo extra aí para vocês pensarem na hora de propor o projeto de vocês. Então, aqui estão os KNAIs Coringa para quem for propor projeto. Pode passar. E aí, outra pergunta bastante frequente que a gente tem, que a gente recebe, é o valor máximo por projeto. O pessoal já aumentou a tela, né? Letrinha miúda. É bom. E aí vocês perguntam, mas qual que é o valor máximo por projeto? Meu projeto ele pode ter qual valor? A Rouanet, ela divide os tipos de projetos e respectivos valores dessa forma que está aí na tela. Então, a gente tem os projetos normais, entre aspas, né? Que podem ter o valor de até R$1 milhão. E os normais são todos aqueles que não se encaixam nos itens abaixo. Aí a gente tem os projetos específicos, que podem ser projetos de até R$6 milhões, e aí a gente tem vários tipos, tá? Inclusão de pessoa com deficiência, projetos educativos em geral, pesquisa, festival, concerto sinfônico, dentre outros. Então, vocês podem ver aí os tipos de projeto que se encaixam nesse limite de 6 milhões. A gente tem ainda o teatro musical, que podem ser projetos, então, de até 10 milhões. E a gente tem, por fim, os projetos sem limite, ou seja, eles não têm teto orçamentário, que são os planos anuais, projetos de patrimônio, projetos de museu e memória, de conservação ou construção de equipamentos culturais e por aí vai. Tudo que não se encaixa nesses 3 itens de baixo é considerado um projeto normal e tem um teto de até R$1 milhão. No entanto, a gente tem uma regrinha na Rouanet que diz o seguinte: se o proponente do projeto, seja pessoa física ou jurídica, tá? Tanto faz, ele não tiver experiência cultural comprovada, porque a Rouanet não exige, né? Ela indica que o proponente tenha experiência cultural comprovada, mas ela não exige. Caso o proponente não tenha experiência cultural comprovada, ele ainda pode propor um projeto na Rouanet, desde que o primeiro projeto dele não ultrapasse o valor de R$200 mil. Essa é a única exceção desses valores por projeto, tá? Mas o que a gente vê como mais comum aí em quem quer propor projeto na Rouanet é que vocês já têm, né? Normalmente, pessoa física ou jurídica já tem uma experiência cultural, então não precisa se preocupar. Quem já tem esse currículo, esse portfólio de atividades culturais realizadas, não precisa se preocupar com esse teto de primeiro projeto de 200 mil. Vai poder usar esses tetos, esses valores que estão aí na tela para vocês. Pode passar. E aí, além dos valores por projeto, né, os limites por projeto, a gente tem também limites por proponente. Por que existe esse limite? A Rouanet tem, dentro da sua legislação, da instrução normativa, do decreto, da lei, alguns mecanismos que buscam evitar a concentração de recursos. Então, a gente ouve muitas críticas, né, referente à lei de incentivos em geral, e a Rouanet é uma das muito criticadas também, falando sobre concentração, que alguns artistas captam muito, outros captam pouco. E a Rouanet em si, a legislação, tem esses mecanismos que evitam esse tipo de concentração. E um deles é o limite de projetos por proponente. Então, o pessoal que estava perguntando se MEI pode ser proponente, pode sim, e está aí na tela para vocês, que tanto empreendedor individual quanto microempreendedor individual, MEI, quanto pessoa física, podem ter até 4 projetos ativos lá no sistema da Rouanet, no SALIC. E a soma desses 4 projetos não pode ultrapassar R$1 milhão. Então, vocês vejam bem, ainda que o teto do projeto normal, né, aquele primeiro tipo de projeto que a gente viu no slide anterior, seja R$1 milhão por projeto, se você for um proponente pessoa física, os seus 4 projetos juntos não podem ultrapassar o valor total de R$1 milhão. Então, vocês têm que estar atentos ao valor por projeto e ao valor por proponente também.
Tá aí outra questão, né? Para quem estava pensando em ser proponente de pessoa física, tem que repensar aí se esses tetos, esses limites fazem sentido. Depois a gente tem também o teto para empreendedor individual de até 8 projetos, totalizando a soma 6 milhões, e para outros tipos aí de PJ, né, pessoa jurídica, a gente tem a possibilidade de ter até 16 projetos, totalizando 10 milhões. E tem uma exceção bacana aqui, interessante, que é o seguinte: aqueles projetos especiais que não tem limite orçamentário por projeto, museu, projetos de conservação, de construção de equipamento cultural, de patrimônio, eles não têm teto por projeto, correto? Esse tipo de projeto também não entra aí, tá? Então, ele também não contabiliza no limite por proponente, tá bem? Pode passar. E aí a gente vai falar um pouquinho do enquadramento de projetos, né? Que é o que todo mundo sempre nos pergunta. Pode passar. Mas como é que eu sei se o meu projeto cabe ou não na lei de incentivo? Como é que eu faço para saber o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que entender? Bom, a Rouanet, como a Pietra trouxe, ela aceita projetos em 7 diferentes áreas. São essas que estão aí na tela para vocês. Artes cênicas, artes visuais, audiovisual, humanidades. Humanidades contempla ali a parte de literatura, né? Está dentro de humanidades. Música, museu e memória e patrimônio, seja material ou imaterial. Quando você vai pensar um projeto cultural, você tem que pensar que o seu projeto ele precisa estar englobado em pelo menos uma dessas áreas. Às vezes ele acaba até englobando em mais de uma área, certo? Depois que você selecionar a área do projeto, você tem que entender em qual segmento o seu projeto se encaixa. E aí, para cada uma dessas 7 áreas, lá no sistema da Lei Rouanet, no SALIC, vocês vão ter algumas opções de segmentos, são várias. Para artes cênicas são, 10 opções, para artes visuais mais 10. Então, a gente não trouxe tudo escrito aqui para vocês, para não ficar um textão gigantesco. E é esse segmento, na hora que vocês selecionam o segmento do produto de vocês, do produto cultural, é esse segmento que vai definir o enquadramento do projeto, que a gente vai falar já já. Além de indicar, então, a área e o segmento, vocês vão ter que indicar qual é o produto ou quais são os produtos que o projeto de vocês na Rouanet oferece, né? Vai produzir. E aí vocês vão ter que escolher entre as opções que tem lá no sistema também, e essas opções, elas não variam de acordo com a área e segmentos, tá bom? Então, os tipos de produto lá é o que tem lá no sistema, elas não vão variar de acordo com a área ou com o segmento, mas o segmento varia conforme a área. Vou dar um exemplo de produto que tem lá no sistema para vocês, tá? Tem um produto lá que se chama curso/oficina/estágio. Aí vocês pensam, o meu projeto é um projeto de capacitação para pessoas que querem atuar como técnico de som, né? Querem trabalhar na área da música, só que na parte técnica, dos bastidores, da produção técnica. Então, meu projeto é uma capacitação. O produto que vocês vão selecionar lá no SALIC é esse aqui, curso/oficina/estágio. Mas não tem nada a ver com estágio, nem com oficina, é um curso. Não tem problema, o nome do produto é esse nome composto que engloba essas 3 coisas, mas vocês vão selecionar esse produto curso. A maioria dos projetos de capacitação acabam selecionando esse produto aqui, curso ou oficina, tá? Outro produto, por exemplo, que tem lá no SALIC é o produto apresentação musical, e aí o pessoal que faz projetos que tem, né, apresentação de música, usam esses produtos também. E outro muito comum que o pessoal utiliza é festival/mostra. Tem também o produto livro, tem vários outros lá no sistema, tá bom? Então, vocês vão entrar lá no sistema, no SALIC, na hora de cadastrar o projeto de vocês, e vocês vão selecionar o produto mais adequado com aquilo que o projeto de vocês oferece. O projeto, ele pode ter mais de um produto. E cada produto, eu vou ter um curso e vou ter um livro. Perfeito, você vai cadastrar os 2 produtos. Cada um desses produtos pode ter um segmento e uma área diferente. Então, para cada produto, você vai ter que selecionar o segmento e a área que esse produto se encaixa, tá? No entanto, você sempre vai ter no seu projeto um produto que é o produto principal. Os outros produtos cadastrados, caso você tenha mais de um, eles vão ser os produtos secundários. E é o produto principal do seu projeto que vai definir o enquadramento. Gravem essa mensagem, tá? A gente já viu muito parceiro, muito proponente, muito conhecido,
que colocou lá os produtos do seu projeto e falou, mas um dos meus produtos se encaixava lá no enquadramento da Rouanet e o outro não, aí o meu projeto não foi aprovado. É o produto principal que vai definir o enquadramento. Pode passar, por favor. Lê-se, artigo 18. E aí vocês devem se perguntar o que é esse enquadramento. O que é isso? Quando fala enquadramento, é caber na lei? É só se aceita ou não na lei? É ser um projeto cultural, né, que seja aceito na lei de incentivo, mas tem também uma outra regrinha de enquadramento que alguns de vocês que estão assistindo já devem ter ouvido falar, e a gente sempre repassa essa regrinha aqui para todo mundo. A Rouanet, ela aprova projeto em 2 artigos. A lei, né, que criou o PRONAC, a Lei Rouanet, ela tem 2 artigos, o artigo 18 e o artigo 26. E aí, quando a gente envia o projeto para o Ministério da Cultura, esse projeto é analisado e a gente recebe uma indicação lá, uma análise, se o nosso projeto cabe no artigo 18 ou no artigo 26. O que é artigo 18? Os projetos aprovados nesse artigo 18, eles vão possibilitar que o patrocinador, seja patrocinador pessoa física ou jurídica, tá? Que o patrocinador, ele consiga abater 100% do que ele colocar de grana no projeto, do que ele patrocinar no projeto, ele consegue abater do imposto dele. Então, o patrocínio para projetos do artigo 18 sai a custo zero para o patrocinador, tá? É por isso que todo mundo quer enquadrar um projeto no artigo 18. E vocês lembram do que eu falei, né? O que define o enquadramento, se vai ser artigo 18 ou não, é o produto, é o segmento que você vai colocar. O seu produto principal é o segmento do seu produto principal, tá? E por que existe isso de artigo 18, artigo 26? A ideia é que aqui no artigo 18 estejam englobados os tipos, digamos, menos populares de projeto. Então, esse é mais um mecanismo da Lei Rouanet para possibilitar que aquele tipo de projeto que tem mais dificuldade de captar recurso, ele tenha mais facilidade de captar pela Lei Rouanet. Então, por isso que a Rouanet possibilita que os projetos enquadrados no artigo 18, o patrocinador deles tenha 100% de abatimento. É claro que as empresas e as pessoas que patrocinam via Lei Rouanet, elas querem o quê? Projeto de artigo 18. Quem já bateu na porta de empresa pedindo patrocínio sabe que a empresa sempre pergunta, mas seu projeto é artigo 18? Então, priorizem sempre fazer projetos que se encaixem no artigo 18, que a captação vai ser mais fácil, tá? Mas quais são esses tipos de projeto? Então, tem aqui uma listinha dos tipos de projeto que se encaixam nesse artigo 18, e lá na instrução normativa atual, né, de abril de 2023, tem uma lista mais completa do que é artigo 18 ou não, tá? Então, vocês podem pegar a lista completa lá. Mas aqui vocês têm um resuminho. Então, projeto de artes cênicas, livros de valor artístico, literário, humanístico, a música erudita, instrumental ou regional. Essa questão aí da música regional é nova. Até recentemente, até o início desse ano, só a música erudita e instrumental cabia no artigo 18. A música cantada não é artigo 18, é artigo 26, que a gente vai falar já já. Mas agora a música regional, ainda que cantada, ela também se enquadra no artigo 18, tá? Exposição de artes visuais, produção de obras cinematográficas, entre outros. E aí uma pergunta bem comum que a gente recebe também é: eu quero fazer um projeto aqui na minha cidade, eu estou em Florianópolis, por exemplo, eu quero fazer um projeto aqui na minha cidade, Florianópolis, para construir um teatro aberto ao público, para a comunidade e tal. Cabe no artigo 18? Vocês vão ver no último item aí desse resuminho na tela que somente a construção e manutenção de salas de cinema ou teatro em cidades com municípios com até 100 mil habitantes é que cabem no artigo 18. No caso, Floripa tem mais habitantes do que isso, não caberia no artigo 18, por exemplo, tá? Então, estejam atentos, pensem em projetos que se enquadrem no artigo 18, tá? Pode passar, por favor. Lê-se artigo 26. E aí, a gente tem, então, o artigo 26, que é o temido, né? Que quase ninguém aí, todo mundo quer fugir do artigo 26, porque sabe que as empresas patrocinadoras buscam projetos do artigo 18. O que é o artigo 26? Qual que é a diferença dele? Ele vai permitir que as empresas e pessoas, né, patrocinadoras do seu projeto, eles consigam abater só uma parte do que eles doarem para o projeto do imposto deles. Então, uma parte eles vão conseguir abater do imposto
E a outra parte do que eles doarem, patrocinarem o seu projeto, eles vão ter que tirar do próprio bolso. E aí vocês estão entendendo agora o porquê todo mundo quer projeto de artigo 18, porque aí não precisa tirar nada do bolso, é 100% abatido do imposto da pessoa, da empresa, né? Todos os tipos de projeto que não estão naquela listinha de artigo 18, eles são o artigo 26. Vou dar um exemplo prático bem breve. Websérie. Websérie é um tipo de produção audiovisual que não se encaixa no artigo 18, então ela é considerada artigo 26, tá? Só dando um exemplo aí. Tem algumas formas, né, de fazer aí algo similar a uma websérie, que não seja de fato uma websérie, mas algo para caber no artigo 18, que seja uma produção audiovisual também. Mas a websérie em si, por exemplo, é artigo 26. E aí tem algumas diferenças que eu nem vou entrar muito em detalhe aqui, mas que a gente depois disponibilizando o material, para quem solicitar lá certificado, recebe o material também, vocês vão ter acesso a essas informações. Dependendo do tipo do patrocínio ou doação que essa empresa ou essa pessoa fizer, ela vai conseguir abater mais ou menos do imposto dela, tá? Ela vai conseguir, vai ter que tirar mais ou menos do próprio bolso, né? E aí, reforçando, então, todo mundo sempre quer aprovar um projeto no artigo 18. E como eu falei anteriormente, o que define se um projeto é artigo 18 ou não é o seu produto principal. E o que é o produto principal? É aquele produto que ocupa o maior espaço dentro do seu projeto. Por exemplo, no orçamento. O produto com maior valores dentro do seu orçamento, aquele que custar mais caro, vai ser considerado na hora da avaliação do projeto como o produto principal, tá? Então, fiquem ligados nisso, não se esqueçam. Pode passar, por favor. Lê-se, e se? Bom, aí trazendo um compilado, então, né, disso tudo que a gente falou, todo mundo aí ligado no artigo 18, e o enquadramento do projeto vai ser sempre a partir do objeto, do produto principal da proposta. Pode passar. Lê-se, passo 1, passo 2. Aí vocês devem estar pensando, poxa, legal essa teoria, agora eu gostaria de partir para a prática. O que eu faço? Qual que é o primeiro passo, né? Para eu começar a elaborar meu projeto. A primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer o cadastro de usuário dentro do SALIC, que é o sistema da Lei Rouanet. Vocês vão cadastrar um usuário. Ah, mas eu vou escrever no nome da minha empresa, da minha produtora cultural ou da organização que eu trabalho. Então, vou fazer o cadastro da organização? Não, vocês vão começar com o cadastro de pessoa física no SALIC. E depois que vocês criarem esse cadastro de pessoa física no CPF de vocês, dentro desse cadastro de pessoa física, vocês vão poder estar cadastrando proponente. Aí sim, vocês podem cadastrar um proponente de pessoa jurídica, se vocês quiserem, ou até proponente de pessoa física ali dentro, tá? Então, é o primeiro e o segundo passo para vocês iniciarem aí o trabalho com a Lei Rouanet. Pode passar. Depois, sobrar um tempinho, a gente vai mostrar um pouquinho do sistema para vocês, para quem não conhece ainda, né? Alguns já devem estar habituados com o sistema. E aí, a gente traz aqui um print da tela, para quem ainda não conhece. Esse é o famoso SALIC, onde a gente vai cadastrar projetos, propostas culturais. E aí, como a Pietra falou e a gente reforça, o período de envio de projetos na Rouanet, ele vai de 1º de fevereiro a 30 de novembro todos os anos. Nesse ano de 2023, isso já aconteceu outros anos também, a Rouanet ela abriu um pouco mais tarde, né? Porque como teve ali mudança de gestão e tudo mais, a recriação do Ministério da Cultura, tudo isso, então, fez com que a Rouanet abrisse ali mais ou menos por abril, no ano de 2023. Mas tudo indica, o Ministério da Cultura tem enviado aí comunicação para os proponentes do país inteiro, que o sistema vai reabrir no dia 1º de fevereiro de 2024, já com uma nova instrução normativa publicada em janeiro. Pode passar. Então, dentro desse sistema, vocês vão cadastrar proponente, vão cadastrar o projeto de vocês também. E aí, quando vocês vão começar a elaborar um projeto, a gente sempre indica começar do final. Todo mundo pensa em anexos do projeto só depois, né? Só quando o projeto já está pronto, escrito, com orçamento, com cronograma, com tudo. Mas a gente sempre indica vocês pensarem nos anexos do projeto de vocês com um pouquinho de antecedência, porque pode ser que um desses documentos aqui, desses anexos do projeto ou do proponente, vocês não tenham, a instituição não tenha. Então, vocês vão precisar de tempo para correr atrás, para solicitar para o contador, para levar no cartório,
muitas vezes, né, tem toda uma burocracia envolvida, então a gente indica que vocês comecem aí por pensando nesses documentos, nesses anexos. É claro que o primeiríssimo passo, ou passo zero, é vocês terem um projeto cultural definido, né? Então, vocês precisam já ter o projeto de vocês em mente. O que eu quero fazer? Eu quero fazer oficinas de teatro no contraturno escolar aqui no meu bairro. Então, você já tem o seu projeto bem definido, você sabe o que você quer, quantas vezes por semana você vai fazer e tudo mais, você já tem esse pré-planejamento. E aí, tendo isso, então, você vai para os documentos do projeto. Em caso de proponente pessoa jurídica, tem alguns documentos aí que são obrigatórios. Por exemplo, estatuto ou contrato, né, social, dependendo se for com ou sem fins lucrativos, ata de eleição da diretoria, se for o caso, né, CNPJ, o documento do representante legal, as certidões negativas de débito da União e FGTS. Isso aqui é super importante, a gente tem que ter essas CNDs, tá? A gente já viu aí instituições perderem um projeto que estava praticamente pronto porque não conseguiram tirar essa CND, estava com alguma pendência ali a nível federal. E o currículo do proponente, como a gente falou, ainda que não seja obrigatório que o proponente apresente currículo, comprovação de outras atividades culturais realizadas, é importante para que vocês não precisem ficar naquele teto de 200 mil para primeiro projeto, né? Então, o currículo do proponente com as atividades culturais realizadas é importante, ainda que não obrigatório. E em caso de pessoa física, são menos documentos naturalmente, né? Comprovação ali, os documentos, as certidões negativas também, e o currículo da pessoa física, que segue a mesma regrinha. Se tiver currículo, pode pensar em projetos ali com os valores maiores. E aí, cada tipo de projeto que vocês forem fazer vai ter uma listinha de anexos obrigatórios. Por exemplo, vou fazer o meu projeto de oficinas de teatro no contraturno escolar aqui no meu bairro. Que tipo de anexo eu preciso apresentar? Vejam bem, é um projeto de formação, um projeto de oficinas. Então, o principal anexo que eu vou ter que apresentar é o plano pedagógico. E nesse plano pedagógico, eu vou ter que ter uma definição do meu público-alvo, eu vou ter que ter a carga horária do meu curso, né, das minhas oficinas, eu vou ter que ter um plano de aula. Então, eu estou colocando lá que, ao todo, o projeto vai ter 15 encontros, 15 aulas com os jovens. Mas o que eu vou fazer durante essas aulas? Que tipo de conteúdo eu vou trazer? Eu vou ter conteúdo teórico, eu vou ter conteúdo prático. Então, vocês têm que fazer um plano, ainda que preliminar, de cada aula que vocês vão estar realizando e colocar nesse projeto pedagógico, tá? Dando outro exemplo aqui para vocês. Um projeto que tem ali como produto principal a produção de um curta-metragem. O que ele tem que ter como anexo? Ele tem que ter um argumento cinematográfico. Quem é da área do audiovisual sabe o que significa um argumento, né? O que é. Eu brinco leiga, né, no assunto, mas para os leigos como eu entenderem também, que é o pré-roteiro. No caso do roteiro, você já tem as falas, que fala que você vai usar, o que vai estar aparecendo. Quando você está pensando em curta-metragem, né, sem ter ainda saído para gravar, sem ter entrevista transcrita, sem ter nada disso, você faz um argumento, que é um planejamento do que você vai gravar. Então, nesse argumento, você vai indicar qual o perfil das pessoas que você vai entrevistar, que tipos de perguntas você vai fazer, que tipo de enquadramento de vídeo você vai usar. Vou usar um plano detalhe, vou usar um plano mais aberto, vou gravar as pessoas lá no ambiente de trabalho delas, eu vou gravá-las em casa. Então, tudo isso vai nesse argumento, que é um anexo obrigatório para quem vai fazer projeto de curta-metragem. E aí, lá na instrução normativa, lembrem-se que essa instrução normativa vai ser atualizada, então não se esqueçam em janeiro de ver a nova instrução normativa. Sigam e incentivem nas redes sociais, que a gente vai dar essa notícia, esse link em primeira mão para vocês. Mas vocês têm que olhar dentro dessa instrução normativa quais são os anexos obrigatórios para o tipo de projeto que vocês estão fazendo, tá? Então, vai variar projeto a projeto. Pode passar. E aí, a gente viu lá quais são os anexos necessários. Já solicitei aqui para o meu contador, que falou que vai ter que pedir um negócio no cartório. Já solicitei aqui para a minha sócia, que vai fazer o plano pedagógico, que ela é da área da educação. Então, vamos lá, vamos botar a mão na massa do projeto. O que precisa preencher
para mandar um projeto na Lei Rouanet? É uma pergunta bastante comum, uma dúvida bastante comum, naturalmente. Um dos itens é o orçamento, e por incrível que pareça, eu gosto muito de começar a fazer um projeto pelo orçamento também. Por quê? Porque quando eu sonho com o projeto cultural, eu penso em muitas coisas. Eu penso em fazer várias oficinas em várias escolas públicas em Florianópolis. Na hora de colocar no orçamento, lembram que projetos educativos, como é o caso desse exemplo das oficinas que eu estou dando, eles podem ter até 6 milhões de reais. E aí, na hora de botar no orçamento, eu vi que se eu fizer essas oficinas em 20 escolas da Grande Florianópolis, eu vou passar dos 6 milhões. Então, fazer o orçamento ajuda a gente a delimitar o nosso projeto, porque a gente tem que seguir aquelas regrinhas de limites por projeto, tá? E daí, na hora de fazer, então, o orçamento, vocês têm que estar ligados naqueles limites, né? Respeitando o valor máximo por projeto. E o orçamento, ele vai ser dividido nesses grupos aqui que a gente traz para vocês. Pré-produção, produção, pós-produção, até aí tranquilo, né? São etapas ali do projeto, vocês vão conseguir dividir os custos por etapa tranquilamente. Ah, mas o coordenador geral do projeto, ele atua nas 3 fases. Eu posso colocar ele nas 3 fases? Sim. E aí você vai colocar proporcional. Se esse coordenador geral vai atuar 3 meses de pré-produção, você vai colocar lá na pré-produção, coordenação geral, 3 meses. Aí ele atua mais 10 meses na produção. Então, você vai repetir, coordenação geral, 10 meses na produção. E o mesmo na pós-produção. Não tem problema repetir rúbrica nas 3 etapas, tá? Isso é super normal. Assim como alguns itens orçamentários vão estar só em uma etapa. Tem coisa que vai estar só na pré-produção, tá? Não tem problema. Só que o nosso orçamento de Rouanet, ele não é dividido só nesses 3 grupos, tá? Tem mais grupos de despesa para vocês dividirem. Um deles é o grupo assessoria, onde vocês só podem colocar 2 itens, tá? Assessoria jurídica e assessoria contábil. Essas 2 assessorias são super importantes para o projeto de vocês e muitas vezes vocês dizem assim para a gente, mas eu já tenho, a organização que eu trabalho já tem um escritório jurídico, já tem um contador e eles fazem pro bono, não precisa colocar no orçamento. A nossa dica é, coloca. Se depois vocês tiverem esse trabalho pro bono, né, voluntário, não tem problema, vocês podem zerar essa rubrica e alocar esse custo para outra despesa do projeto, tá? Mas prevejam, não dá para contar com a sorte, né? Vai que esse voluntário não quer mais fazer ou não entende de Rouanet, acha melhor que não seja ele, não seja esse contador que vai fazer a prestação de contas, então coloquem esse custo, tá? Nesse grupo assessoria só vai esses 2 custos, mais nada, beleza? E a gente tem ainda outros 3 grupos de despesa, que são os custos de divulgação, custos administrativos e captação de recursos. E a boa notícia é que vocês não precisam detalhar lá na Rouanet, na hora de elaborar o projeto, de enviar o projeto na Rouanet, vocês não precisam detalhar o que vocês vão pagar dentro desses custos. Vocês vão colocar só o percentual do projeto que você quer usar para esses custos. Então, vamos supor que vocês colocaram lá pré-produção, produção, pós e assessorias. E tudo deu R$1 milhão. Aí vocês vão lá colocar divulgação. Você não precisa detalhar, eu vou contratar uma agência, eu vou investir em marketing digital. Não precisa. No momento de elaboração, você não precisa desse detalhamento. O que você vai ter que inserir lá no SALIC é o percentual além desse 1 milhão, né, calculado em cima desse 1 milhão que você quer usar para divulgação. E o limite estipulado pela Rouanet é até 20%. Eu preciso usar 20%? Eu preciso prever 200 mil só para divulgação? Não precisa se você não quiser. Se você quiser prever um percentual menor, o limite é 20%, tá, gente? E aí, dentro desses custos de divulgação, vai exatamente isso tudo que eu falei. Vai o designer que vai fazer as peças gráficas do seu projeto, impressa e digital, vai o gestor de redes sociais, vai a verba para impulsionar posts nas redes sociais, vai tudo isso, tá? Assessoria de imprensa, vai tudo isso aí. E o limite é 20%. Custos administrativos é a mesma lógica, você não precisa detalhar o que você vai pagar dentro desses custos administrativos, você só precisa lá no sistema da Rouanet indicar o percentual
com o limite de 15%. Então, num projeto de 1 milhão, você pode utilizar mais 150 mil, para além desse 1 milhão, né, que já está lá nos outros grupos de despesa, você poderia utilizar aí mais 150 mil para custos administrativos, que seria a gestão financeira e administrativa do projeto, o pessoal que cuida, que prepara a prestação de contas, inclusive, para o contador revisar, um assistente, um analista administrativo que faz toda a coleta de documentação para comprovar o projeto, a parte financeira, tudo isso pode ir dentro de custos administrativos, tá? E por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, talvez o mais importante, é o grupo da captação de recursos. E nesse grupo só vai o custo de captação, tá, gente? Não vai mais nada. O limite permitido pela Lei Rouanet é de 10% em cima aí do projeto de vocês. Então, o cálculo desse 10%, ele vai somar todos os outros grupos de despesa, pré-produção, produção, pós-assessoria, custos de divulgação e custos administrativos. Somou tudo isso, o próprio sistema fala, para a captação de recurso com um limite de até 10%, você pode usar tanto. Então, somando todo o resto, tá bom? E aí a gente sempre indica na captação de recurso que vocês coloquem ali no orçamento exatamente o que a lei permite. Coloquem 10%. Ah, mas eu mesmo vou captar, ou eu tenho um voluntário que capta. Gente, prevejam todos os custos. Porque a captação de recursos no mercado tem esse custo de 10%. Todo mundo aí que trabalha com captação trabalha com esse percentual, tá? A maioria. Então, prevejam, tá? Se depois vocês não utilizarem, captarem com algum voluntário, tá tudo bem, vocês alocam aí para outros custos do projeto de vocês, tá bem? E aí, falei, orçamento é super importante, todo mundo sempre fica muito empolgado e tem muitas dúvidas, né? Então, vamos passar aí rapidamente pelos outros tópicos. Pode voltar, por favor. A gente tem o cronograma, então, onde vocês vão inserir as atividades macro do projeto, não precisa micro detalhar. E o nosso cronograma ele é dividido, assim como orçamento, em pré-produção, produção e pós. Modelinho de cronograma não é diferente do que vocês estão habituados aí com outros editais, tá? Não tem um modelo específico da Rouanet, vocês podem usar o modelinho de cronograma que vocês tiverem, desde que seja separado por pré-produção, produção e pós. O nome do projeto de vocês têm que ter um nome de um projeto na hora de propor na Rouanet, mas pode ser um nome provisório, tá? Vocês podem solicitar depois para a Rouanet alterar, tá? Pode ser nome provisório. E ele tem que representar a identidade do projeto de vocês. E aí, lá no Salic, quando vocês começarem a cadastrar o projeto, vai ter ali umas informações iniciais que vocês vão selecionar tipologia e tipicidade do projeto. Vocês vão ver lá no sistema que tem os tipos de projeto, muito nessa linha do que a gente falou, projetos específicos, especiais, é educativa, é uma pesquisa, é um festival. Na hora de preencher, vocês vão ver o que melhor se encaixa no projeto de vocês para preencher, tá? E outra informação que vocês têm que indicar já na hora de elaborar o projeto de enviar para o Ministério da Cultura é conta bancária. Ah, mas agência bancária, perdão, a gente vai ajustar ali para enviar para vocês. Só agência. Ah, mas eu não tenho conta aberta. Eu só tenho no banco tal, só tenho conta no Nubank. Nesse caso, para projetos da Lei Rouanet, vocês sempre têm que indicar uma agência do Banco do Brasil, porque o próprio Ministério da Cultura vai abrir essa conta e vai passar depois o acesso. Vocês vão ter que ir na agência bancária que vocês indicaram, assinar a abertura de conta. Então, indiquem uma agência bancária que tem que ser do Banco do Brasil, mas que seja próxima e acessível, porque vocês vão ter que ir nessa agência com alguma frequência, né? Depois, na hora de executar o projeto, vão precisar de contato na agência também. Aí vocês vão ter que fazer o resuminho da proposta cultural de vocês. Eu costumo deixar o resumo para escrever por último, porque depois que eu escrevi todo o texto, resumir ele é muito mais fácil, né? Escrever ali 5 linhas sobre o que é o meu projeto, e resumo é resumido mesmo, gente. Não é para escrever textão. Textão vocês vão ter os outros campos para escrever. E vocês vão indicar o período de realização do projeto de vocês, mas é preliminar, tá? Preliminar. Ah, mas eu estou colocando aqui, eu enviei meu projeto, eu coloquei que eu vou começar dia 15 de dezembro. Hoje já é dia 5 e eu nem captei recurso ainda para o meu projeto. O que acontece? Depois vocês podem ajustar essa data, tá? É só uma data preliminar. O que o Ministério da Cultura pede é que na hora que você vai submeter o projeto, essa data de início,
ela não seja menor do que 90 dias da data que você está submetendo, tá? Então, você tem que, no dia de submeter, pensar, tá, daqui 90 dias vai ser que dia? Ah, vai ser dia 5 de abril, 5 de março. Então, você coloca essa data 90 dias para frente, tá bom? Pode passar. Aí, a gente tem o campo objetivos. Esse campo aqui, quem já escreveu aí objetivos para editais em geral sabe. Esse campo aqui, gente, tem que ser sucinto. Vocês vão escrever os objetivos em tópicos. É uma frasezinha cada objetivo. Uma frase, não é um parágrafo, não é uma redação. É uma frase para cada objetivo. Comecem essa frase com o verbo no infinitivo. Por exemplo, realizar tantas oficinas, formar tantos jovens. Então, começa com o verbo no infinitivo, que é certeiro. Vocês vão escrever objetivos sucintos, muito bons, bem compreensíveis. E o mais comum é que o objetivo geral seja mais poético e os objetivos específicos mensuráveis. Então, o objetivo geral do meu projeto ali de oficinas teatrais nas escolas, por exemplo, pode ser aprimorar a autoestima de crianças e adolescentes ou contribuir para a autoestima de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na cidade de Florianópolis por meio da prática do teatro. Poético, na verdade? E os objetivos específicos têm que ser mensuráveis. Então, lá nos específicos eu vou colocar realizar 15 encontros de oficinas de teatro para jovens da Grande Florianópolis. Beneficiar 60 jovens divididos em 6 turmas. E por aí vai. Então, mensuráveis, coisas mais práticas nos objetivos específicos, tá? Depois a gente tem o campo justificativa, que é um campo que esse sim dá para escrever um pouquinho mais de textão, tá? Quem gosta de escrever redação, textão, aí o campo justificativo é o ideal. E aí, essa justificativa, ela tem que ter 4 coisas. A gente sempre cita essas 4 coisas, tá? Ela tem que sensibilizar o avaliador, né? Quem está lendo o seu projeto. Ela tem que comprovar, então ela tem que trazer dados que comprovem o que você está falando ali. Então, ela sensibiliza porque ela fala do problema que o seu projeto vai resolver. Ela comprova porque ela traz dados que comprovam que esse problema existe. Ela tem que ser específica, ela tem que falar sobre a realidade do seu projeto, tá? O meu projeto é na Grande Florianópolis, eu tenho que falar da realidade da Grande Florianópolis. Não adianta eu falar só que os jovens no Brasil e no mundo não têm acesso a atividades culturais. Isso é legal de citar? É legal, mas quanto mais específico, mais local, melhor, tá? E ela tem que ser concisa. Eu falei que dá para escrever textão para quem gosta, mas não é para ficar no enrolation, não, gente. Tem que ser concisa, objetiva também. Você pode falar várias coisas, mas não fiquem dando voltas e voltas no mesmo tema, tá? E no caso da Rouanet, até aqui, as dicas valem para justificativa de qualquer projeto, qualquer lei. Mas na Lei Rouanet especificamente, além de fazer esse texto com dados que falem do problema que o seu projeto vai resolver, você também tem que citar como o seu projeto atende o artigo 1º e o artigo 3º da Lei Rouanet, da lei que instituiu aí o PRONAC, que é a Lei 8.313. Então, você tem que citar, de acordo com o artigo 1º, tem como objetivo... Tem lá o texto certinho, tá? Vou dar só um exemplo aqui. Um dos objetivos do artigo 1º da Lei Rouanet é oferecer atividades culturais para todos os públicos. Como que o seu projeto faz isso? Aí você copia o artigo e coloca embaixo. O projeto atende esse artigo porque ele vai oferecer atividades de teatro para os adolescentes da Grande Florianópolis. Ponto. Mas eu estou me repetindo com os outros textos do projeto, é normal, tá? Às vezes vocês vão repetir algumas informações mesmo. Em campos diferentes, tá? Então, não se esqueçam, justificativa da Rouanet tem que citar artigo 1º e artigo 3º como o seu projeto atende esses dois. Aí a gente tem o campo acessibilidade, onde vocês vão pegar lá na instrução normativa, por enquanto é o artigo 25 da instrução atual, a próxima instrução pode ser outro número, o artigo, mas tem lá um artigo só sobre acessibilidade, e vocês vão ter que colocar como o projeto de vocês atende critérios de acessibilidade física e de conteúdo. Por exemplo, o meu projeto vai ser um livro, eu vou fazer o lançamento desse livro. Qual a acessibilidade física? Eu vou fazer o lançamento do livro num espaço acessível para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, com rampa ou elevador,
um banheiro adaptado. Então, essa é a minha acessibilidade física. E acessibilidade de conteúdo? Eu decidi que eu vou fazer o audiolivro, então eu vou ter o livro físico e eu vou ter o audiolivro. Esse é um tipo de acessibilidade de conteúdo. E vocês são obrigados a prever a acessibilidade no projeto de vocês, justamente porque a gente está falando do uso de recurso público, então esse recurso ele tem que ser direcionado para que todas as pessoas tenham acesso aos produtos culturais. Sempre que for tecnicamente possível, vocês devem prever todos os tipos de acessibilidade que der no projeto de vocês. Depois a gente tem o campo de democratização de acesso, e aí lá no artigo 27 e no artigo 28 da instrução normativa, vocês vão ter que citar dentro desse campo, né? Se o projeto de vocês é totalmente gratuito, ou se ele faz cobrança dos produtos culturais que ele produz. Então, por exemplo, eu vou fazer o livro e vai ser distribuído gratuitamente para o público. Em caso de cobrança, tem que ser cobrança de preços sociais, né? Instabilidade na conexão da profissional. Um termo técnico ali na Rouanet, para isso, 100% culturais. E lá nesse artigo 27 tem algumas regrinhas de distribuição, tá, gente? Então, tem regrinhas para quem for, por exemplo, vou fazer um livro, vou comercializar meu livro, tem um percentual que tem que ser gratuito, um percentual que pode direcionar para patrocinador, para divulgação. Então, olhem lá o artigo 27 para vocês respeitarem e se inscreverem sobre essa distribuição do produto de vocês no campo democratização de acesso. Além disso, nesse mesmo campo, além de falar sobre a distribuição do produto, vocês vão lá no artigo 28 da instrução normativa escolher uma das medidas de ampliação de acesso que tem lá e vão ter que dizer qual medida de ampliação de acesso o projeto de vocês vai fazer. Então, dentro desse campo, vocês vão escrever. De acordo com o artigo 28, o meu projeto vai realizar esse item aqui. Tem um lá, por exemplo, que é oferecer transporte gratuito para os beneficiários. Vocês podem escolher esse item ali para democratização de acesso. Tudo isso vai dentro desse campo, beleza? Campo etapas de trabalho, ele nada mais é do que uma versão textual do cronograma. É um copia e cola do cronograma, só que no formato de texto. No campo ficha técnica, vocês vão colocar os principais profissionais da equipe de vocês. Os principais, tá? Não precisa ser todo mundo que tem lá no orçamento, só os principais. Então, coordenador geral, coordenador pedagógico, quando for um projeto educativo, né? Quando for um audiovisual, a produtora audiovisual que vai atuar. E vocês vão colocar quem é, seja pessoa física ou jurídica, qual a função dessa pessoa, dessa empresa no projeto, de acordo com o que está no orçamento. Então, vocês vão olhar como ficou no orçamento e vão colocar lá. E também um mini currículo, aí até 10 linhas dessa produtora, desse profissional, para indicar que ele tem experiência. Isso reforça que você tem uma equipe competente para executar o seu projeto. Pode passar. E aí a gente tem outros campos que são esses aqui, né? Sinopse da obra e especificações técnicas. E nesses dois campos, fala até deles juntos, porque o pessoal confunde muito o que vai no outro. No sinopse da obra, como vocês já conhecem, né? Sinopse de filme, de livro, vai um resuminho do conteúdo do seu produto cultural. Conteúdo, tá? É igual a sinopse de um filme, gente. É um resuminho que vai lá na capa do DVD, ou do livro, na contracapa ali do livro, vai a sinopse, um resuminho do conteúdo, tá? No caso de especificações técnicas, vocês vão descrever quantitativamente os detalhes do projeto. Então, se é um livro, quantas páginas vai ter? Qual vai ser o tipo de papel? Qual vai ser a tiragem? Quantas cópias você vai fazer? No caso de capacitação, quantas turmas? Quantos alunos por turma? Qual a carga horária? Então, essa é a diferença de sinopse e especificação técnica, tá? Depois, vocês têm o campo descrição da atividade do produto, que, por incrível que pareça, vocês já escreveram tanto nos outros campos, que esse campo aqui é bem resumidinho. Vocês só vão preencher ele se o projeto cultural de vocês prevê a comercialização, tá? De produtos culturais. Se tiver comercialização, vocês vão ter que preencher esse campo aqui, indicando qual a contrapartida social que o seu projeto vai oferecer de acordo com o artigo 30 da instrução normativa. Mas se o seu projeto for 100% gratuito, você não precisa oferecer contrapartida social e, consequentemente, não precisa nem preencher esse campo. Se quiser, só preenche.
reforça, né? O projeto é 100% gratuito, portanto, não tem contrapartida social, só para cumprir tabela. E o campo outras informações, como o próprio nome diz, é para você usar aí com informações que não tenham sido contempladas nos outros campos. Ah, eu gostaria de trazer uma informação que esse projeto já foi realizado na instituição, só que com outra verba, sem ser na Rouanet. Então, você pode escrever aí no campo outras informações. Tudo que você acha que é novidade, né, que é informação nova e não está nos outros campos, você pode trazer nesse campo aí, pode passar. E aí as dicas gerais, né, para vocês, que vocês estudem a legislação, como a gente falou no início, né, quem for propor projetos na Rouanet tem que estar por dentro da legislação, defina o escopo do projeto antes de começar a inscrição, tá, senão vocês vão ficar indo e voltando e não sabem mais o que não é o projeto. Escreva esse projeto fora do sistema, não escrevam direto no Salic, escrevam num documento de Word, no Google Drive, para que vocês consigam revisar, pedir para outra pessoa revisar sem precisar dar o acesso do Salic, e fica muito mais fácil aí para ver as edições da revisão, né? Depois que o projeto é enviado, tem mais ou menos aí, de acordo com a legislação, 60 dias para ele passar na primeira etapa de análise. Durante essa etapa de análise, esses 60 dias, seu projeto pode ser diligenciado, ele é devolvido falando, faltou uma informação, faltou um documento, e aí vocês vão ter 20 dias para responder, e aí esses 60 dias de análise congelam. Depois que o projeto é aprovado, ele vai ter aí mais de 24 meses para captar recurso, até deixei o XX ali para explicar para vocês o que é esse prazo de captação, então vocês vão ter aí pouco mais de 24 meses para captar recurso, 24 meses contados a partir do ano seguinte da aprovação, então são praticamente 36 meses para captar a partir da aprovação. E aí, tem uma dica super bacana que a Pietra citou no início, que é esse sistema chamado Versalic. Vou pedir para a produção mandar o link do Versalic aí para vocês, porque não vai dar tempo de mostrar, obviamente, estourei um pouquinho o tempo aqui. Mas no Versalic, vejam só, vocês conseguem acessar todos os projetos submetidos na Lei Rouanet, aprovados ou não, desde 2009 até os dias de hoje. Mas eu não sei como escreve o meu projeto. Abre o Versalic, filtra lá o ano, né, para você olhar um projeto atual. Não vai olhar projeto de 2009, que a legislação era outra. Coloca lá 2023 e olha os projetos desse ano, gente. E vai filtrar lá um projeto parecido com o seu. Vou colocar lá produto livro. Vê todos os projetos de livro para você se inspirar e escrever o seu texto, tá? Então, usem e abusem desse sistema, gente. É um portal de transparência da Lei Rouanet. Todo mundo pode ver qualquer projeto submetido na Rouanet até hoje. E nesse sistema vocês vão conseguir ver o resumo, todo o texto, né, na verdade, dos projetos, quem é o proponente, que projetos aquele proponente tem. Então, você pode procurar por proponente. Eu quero saber a produtora cultural aqui da minha cidade. Você coloca lá o nome, o CNPJ, você vê todos os projetos do proponente. E o mais legal ainda, o mais legal nem chegou ainda, vai chegar agora, é que pelo Versalic vocês conseguem fuçar lá nos incentivadores e ver todas as empresas que já patrocinaram o projeto pela Lei Rouanet, empresa e pessoa física, até os dias de hoje. Vocês conseguem clicar lá na empresa e ver todos os projetos que aquela empresa patrocinou na Lei Rouanet. Usem e abusem, tá, gente? O Versalic é tudo de bom. Portal de transparência maravilhoso. E aí, uma dica de ouro para vocês período ideal para enviar projetos é até julho. Por que até julho? Se o sistema abre em fevereiro e só fecha em novembro, por que eu tenho que enviar projeto até julho? Porque se você envia o projeto até julho, tendo aí 60 dias para ele ser analisado, mais diligência, não sei o quê, você vai ter o seu projeto aprovado até outubro, mais ou menos, né? Setembro, no máximo outubro, que é o momento que a maioria das empresas patrocinadoras, elas começam a buscar projetos para fazer o aporte em dezembro. A maioria faz o aporte em dezembro, né, por questões contábeis. E aí, se vocês conseguirem, então, enviar o projeto até julho, vocês vão ter o projeto aprovado até setembro, outubro no máximo, e vão poder participar de vários processos seletivos com as empresas. Então, dica de ouro. Mas significa que eu não posso enviar em agosto, em setembro? Vocês podem enviar até 30 de novembro. Mas até julho é um prazo seguro para vocês tentarem aprovar e captar no mesmo ano. Que a gente sabe que é super desafiador, né? Às vezes a gente aprova e só vai captar 2 anos depois. Então, esse prazo é para quem quer tentar captar no mesmo ano. E uma última dica super importante é que
todo mundo deve estar pensando, vou fazer um projeto de 6 milhões, meu projeto educativo, dá para fazer lá no teto de 6 milhões, vou fazer. Mas quando você inicia a captação, para você começar a executar, você tem que captar no mínimo 20% do valor total que você aprovou. Então vamos sonhar, mas vamos sonhar com o pé no chão também, tá, gente? Não vamos fazer projetos com valores muito grandes, porque depois para a gente alcançar 20% e começar a executar, demora muito, você tem que captar muito. Então pensem nisso também, pensem no potencial de captação que vocês têm, para fazer projetos aí que alcance ali os 20% para vocês conseguirem êxito de execução. Pode passar. Lê-se, dúvidas. Perfeito, chegamos ao momento de dúvidas finalmente. Pietra deixou até um tempinho dela aí para mim, mas obviamente eu tomei esse tempinho e ainda passei do tempinho meu, mas a gente vai ter os minutinhos de dúvidas. O pessoal vai começar a colocar na tela, Pietra está voltando. O slide sai, surge a Pietra ao lado de Gisele. Vamos lá para as dúvidas. Muito conteúdo, muitas dúvidas. As ministrantes lerão as dúvidas que surgem numa caixa abaixo da tela. Bom, vamos lá. Primeira dúvida do canal Maraia Vieira Quântica. Boa noite. MEI e associação pode conseguir participar das leis de incentivo Rouanet? Posso responder essa. Olha só, sim, a resposta é sim. A Lei Rouanet permite a apresentação de projetos de pessoas físicas ou jurídicas com ou sem fins lucrativos de maneira geral. Isso vai incluir MEI e associações. Lembrando dos limites que a Gisele apresentou para a gente. Então, MEI pode ter até 4 projetos ativos ao mesmo tempo e a associação pode ter até 16 projetos ativos. A Clara Helena pergunta: projetos cinematográficos voltados a plataformas de streaming podem propor pela Lei Rouanet? Posso responder essa e a Gisa dá um pitaco, se ela quiser também. O projeto ele até pode ser voltado para o streaming, Clara, mas é importante que ele cumpra com as medidas de democratização de acesso, acessibilidade de conteúdo e as devidas contrapartidas sociais, conforme a Gisele apresentou. Então, são todas ações voltadas para a gente ampliar o potencial social, né, desse projeto para gerar um impacto positivo na sociedade. Então, o projeto da lei de incentivo, ele não é voltado para o lucro de quem está realizando o projeto, digamos assim. Ele é voltado para fornecer um impacto social positivo para a sociedade. Então, é importante ter isso em mente. Temos agora a pergunta da Franciele Faveiro. Reformulando, o valor máximo permitido pela MEI atualmente é menor do que 1 milhão ao ano. Pela Lei Rouanet, MEI pode propor projetos de até 1 milhão. Há algum choque nesse quesito? Franciele, não tem choque nesse quesito, justamente porque o valor do projeto ele não é voltado para o lucro pessoal ou o lucro da pessoa jurídica, no caso, né? Ele é voltado para a execução do próprio projeto e não para o faturamento do MEI. Tá bom? Uma pergunta, talvez essa possa ir para a Giz agora, do Júpiter, Produção Cultural Capixaba. Existe algum campo em que eu possa inserir orçamentos que fiz para basear meus custos? Boa pergunta. Se eu entendi, e aí você pode complementar sua pergunta qualquer coisa, pessoal, você quer saber se tem alguma base, né, para você usar para você pensar seu orçamento, certo? Para basear seus custos, é isso? Se for isso, o próprio Ministério da Cultura, há alguns anos, já há bastante tempo, na verdade, uns 10 anos mais ou menos, lançou duas planilhazinhas que são os indicadores nacionais de serviços culturais. E aí isso até sumiu ali do site do Ministério da Cultura, nesse negócio de ter ministério não ter, e ter site não ter, mas tem o link disso no site da Lei Estadual de Cultura de São Paulo, esses indicadores nacionais de preços da cultura. É possível você se basear nesses indicadores, ainda que eles sejam antigos, né? Então tem os valores atualizados. Mas a gente aqui internamente usa muito também outros indicadores, por exemplo,
tabela de valores de sindicato. Quando a gente fala de produção audiovisual, a gente usa muito valores indicados por sindicato. Para outras profissões também, né? Para outras funções técnicas também. E a Rouanet, diferente da Lei do Esporte, por exemplo, a Lei do Esporte exige 3 cotações de todos os itens quando você vai subir um projeto. A Rouanet, ela não exige, a não ser que você queira adquirir equipamentos. Aí ela vai exigir 3 cotações ali para você justificar por que você vai adquirir e não vai alocar seu equipamento. Mas vocês podem estar usando diferentes bases para definir os custos do projeto de vocês, tá? Não precisa ser especificamente esse indicador nacional, mas depois a gente inclui aqui na apresentação esse indicador para vocês também, quem quiser utilizar, poder utilizar. Espero que eu tenha respondido, senão você manda aí a pergunta complementar no chat novamente. Vamos lá para a próxima pergunta, da Carla Abinader. Quando tem contrapartida social, temos que fazer outro plano de distribuição do produto? Quer responder essa, Giza? Posso. Boa pergunta, Carla. A contrapartida social, ela, né, reforçando, se aplica apenas para projetos que têm comercialização de seus produtos culturais. Se o seu projeto for 100% gratuito, você não precisa oferecer contrapartida. Ah, mas eu gostaria de fazer uma ação que eu considero uma contrapartida. Mas você não precisa chamá-la assim perante a Rouanet, tá? Você pode colocar ela como um entregável mesmo do seu projeto. Mas, considerando que o seu projeto é sim remunerado, lá comercializa, né, produtos culturais, você tem que entregar uma contrapartida. Aí, respondendo a sua pergunta diretamente, essa contrapartida vai ser cadastrada como um novo produto. Vocês lembram que no início da aula eu falei que tem vários nomezinhos de produtos lá, produto livro, produto curso, produto não sei o quê, e tem um produto que se chama contrapartida social. Aí lá no plano de distribuição você vai ter que colocar, por exemplo, seu produto livro, seu produto curso e um produto separado para contrapartida social. Aí os custos dessa contrapartida vão todos dentro desse produto contrapartida, tá? Espero que esteja respondido também. Muito bom, Giza. Nossa próxima pergunta, da Vanessa Elias. Após a aprovação do projeto, a captação de recursos é feita entrando em contato com as empresas? Justamente. Essa é a fase da captação de recursos, é a parte mais espinhosa, digamos assim, né? De todo o processo envolvendo elaboração de projetos e execução por meio da lei de incentivo, mas nós temos uma solução no ecossistema da Incentive para isso, certo, Gisele? Isso mesmo, Pi. A Incentive oferece, né, como um dos seus principais serviços aí para instituições, esse serviço de captação de recurso, que a gente sabe que é bastante desafiador buscar por conta própria, né? A gente que escreve projetos, que é proponente, tem que elaborar o projeto, aprovar na lei e ainda buscar empresas para captar recursos. Então, a Incentive oferece esse serviço de captação. O pessoal estava perguntando aí, falando, tem um projeto no Promac, alguém falou aí no chat também, a Incentive também capta recursos via Promac. Então, quem tiver interesse, pessoal, produção também vai estar colocando o link aí para o pessoal cadastrar o projeto com a Incentive, e a equipe vai estar entrando em contato explicando como funciona o serviço, quais são os valores, ainda que a gente já tenha dado spoiler aí do percentual de captação que é permitido pela lei, né? Mas vai explicar como funciona a captação com Incentive. Pietra balança a cabeça positivamente. É isso, gente. Sem mais perguntas? Vamos aproveitar para relembrar o pessoal para passar nas nossas redes, dar uma olhada em todos os realizadores e patrocinadores do evento. Gisele sorri. Aproveitar também para lembrar que a gente tem no chat agora o link para fazer a avaliação dessa aula e receber um certificado de participação, correto? Isso aí, perfeito, Pi. E, então, já que encerraram-se as perguntas, né, a gente reforça o convite. Amanhã a gente tem o módulo 2, Gestão Financeira, no mesmo horário aqui no nosso canal do YouTube. E na quarta-feira a gente vai ter o módulo, na quinta, na verdade, né, o módulo de Marketing Digital e Comunicação, aqui no canal também.
Vocês já vão ter acesso aí ao link para solicitar o certificado, mas não se esqueçam que amanhã e depois a gente tem os outros 2 módulos para vocês estarem assistindo. Esperamos que o conteúdo tenha sido proveitoso. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã de manhã, né, Petra? Trocando ideia, trocando linha. E aí, pessoal, para reforçar aqui também que essa aula vai ficar disponível até dia 31 de janeiro para vocês, tá? Então, vocês vão poder revisitar com o mesmo link, tá? Que vocês já receberam, essa aula aqui até o dia 31 de janeiro. Então, aproveitem, tá, gente? Aproveite esse conteúdo, volta, assiste de novo. Pode assistir no 2.0 na velocidade, não tem problema, não. E é isso, então, pessoal. Pi, você quer fazer seus agradecimentos finais aí? Agradecer a você, a Thaís, a todo o pessoal que está aqui com a gente até altas horas, né? Num dia de semana. É isso. Muito obrigada, pessoal, pelo interesse, pelas perguntas, pelo engajamento. Eu agradeço também, foi muito bom estar aqui com vocês hoje e até a próxima, gente. Sigam aí a gente nas redes sociais que a gente está sempre trazendo conteúdo para vocês. Boa noite para todo mundo, bom descanso. Boa noite, tchau, tchau. Fim.